Algo gigantesco está escondido nas profundezas da superfície da Lua e isso pode mudar o futuro da humanidade para sempre. Cientistas descobriram algo no misterioso Polo Sul da Lua, um dos lugares menos compreendidos do nosso sistema solar, mesmo estando tão perto de nós. Fiquem até o final, porque depois disso vocês vão enxergar a Lua de um jeito completamente diferente. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Acho que vamos voar para a Lua porque é da natureza humana enfrentar desafios. Foi o que disse Neil Armstrong uma vez. Me escrevam nos comentários se vocês voariam para a Lua como astronautas se tivessem a chance. De qualquer forma, a citação combina bem com a descoberta de que vamos falar hoje. E se você nunca mais quiser perder novidades do espaço, aproveite e encare o desafio de se inscrever no meu canal agora mesmo. Se inscrever não custa nada. Assim, você nunca mais perde um vídeo e ainda me ajuda. Quem já é inscrito ajuda muito o vídeo deixando um like. Cada curtida garante que ainda mais pessoas vejam o vídeo. Obrigado, rapazes! Mas o que há de tão especial no Polo Sul lunar? Em 2011, a NASA lançou 2 sondas espaciais como parte da missão GRAIL. Isso significa Gravity Recovery and Interior Laboratory. O objetivo era mapear a distribuição gravitacional da Lua. A gravidade é como uma janela mágica para a estrutura física de um corpo celeste. Elementos mais pesados, como o urânio ou o ouro, têm uma atração mais forte do que materiais mais leves. A espessura da crosta também influencia a gravidade. Mais massa significa mais gravidade. Os mapas gravitacionais são basicamente exames de ressonância magnética de objetos cósmicos. Em 2019, uma equipe da Baylor University, no Texas, analisou os dados do GRAIL e encontrou uma anomalia realmente grande. A anomalia está localizada na bacia de Aitken, no Polo Sul, uma gigantesca cratera de impacto que se formou quando um asteroide do tamanho de uma cidade colidiu com a Lua há bilhões de anos. A bacia de Aitken é enorme, com 1.600 quilômetros de diâmetro e mais de 8 quilômetros de profundidade, sendo uma das maiores crateras de impacto do sistema solar. Já sabemos dessa cratera há muito tempo, mas o que os pesquisadores texanos descobriram foi totalmente novo. Sob essa cratera enorme tem um grande pedaço de metal sólido escondido. Isso pode não parecer tão espetacular à primeira vista, mas esse enorme aglomerado distorce tanto a gravidade da Lua nessa região que ele realmente deve ser gigantesco. Os dados mostram que ele é 5 vezes mais massivo do que a ilha principal do Havaí. E ela é realmente pesada. Alguém deveria converter isso em campos de futebol, a única unidade de medida que realmente importa. Uma massa metálica tão gigantesca não poderia ter se formado durante a formação da Lua. A teoria atual é que se trata de um cemitério de asteroides, os restos de um asteroide colossal com um núcleo metálico gigante que colidiu com o Polo Sul da Lua e ficou enterrado para sempre sob a superfície. Mas isso não é tudo. O Polo Sul da Lua também é especial porque praticamente nunca vê a luz do Sol. Algumas crateras lá nunca viram a luz do Sol desde que foram formadas há bilhões de anos. E é aqui que fica realmente emocionante. Nessas sombras eternas se esconde um tesouro que muda tudo vágua. Durante bilhões de anos, a Lua foi bombardeada por inúmeros asteroides. E muitas delas contêm água. Estima-se que uma parte significativa da massa total de todos os asteroides no cinturão de asteroides seja composta por água. No espaço gelado, isso geralmente existe na forma de gelo, e quando um asteroide desses bate na superfície da Lua, quase toda a água que ele contém evapora na hora e se transforma em uma substância chamada hidroxila. Cálculos da Universidade do Texas mostraram que 97% da água em um asteroide se perde imediatamente no impacto com a Lua. Ou por evaporação, ou porque é lançada de volta ao espaço. Apenas 3% ficam no campo gravitacional da Lua, e a maior parte disso evapora de novo quando a luz do Sol chega. Mas é aqui que entram em cena as nossas misteriosas crateras sombrias. A pequena quantidade de água que sobrevive a um impacto geralmente fica suspensa na forma de vapor de água na fina atmosfera lunar. Se escapar do calor do Sol, ela pode se depositar como gelo em uma das crateras sombreadas no Polo Sul da Lua e permanecer lá, protegida dos raios solares como um reservatório de gelo. E tudo isso só para, no final das contas, ser bebido por um astronauta e depois ser mijado de novo. Essas crateras sombreadas são chamadas de armadilhas frias pelos cientistas e podem ter acumulado reservatórios consideráveis de gelo em seus interiores rochosos. Em 2009, a NASA mandou uma pequena sonda para colidir com a cratera Cabeus,
perto do Polo Sul, para ver quais materiais o impacto lançava na atmosfera. E de fato, cerca de 5% da massa ejetada era água. Até agora, ainda não mandamos rovers ou missões tripuladas para essas crateras permanentemente sombreadas, mas isso deve mudar em breve. A missão Artemis 3 da NASA deve começar em meados de 2027 e levar pessoas de volta à Lua pela primeira vez desde a Apollo 17, em 1972. Desta vez, o programa Artemis espera construir uma estação de pesquisa permanente e um dos principais objetivos será explorar as crateras sombreadas do Polo Sul. Isso não é apenas uma missão do tipo e vamos ver o que encontramos e para toda a humanidade. Como o ex-administrador da NASA, Bill Nelson, declarou publicamente, é um fato. Estamos em uma corrida espacial. Mas dessa vez, não principalmente com os russos como antigamente, e sim principalmente com a China. A China já lançou vários módulos lunares como parte de sua missão Chang'e e também planeja uma colônia permanente na Lua. Em 2026, eles querem lançar a Chang'e 7, uma sonda única que pode saltar nas profundas crateras do Polo Sul e perfurar o gelo para coletar amostras. Se os resultados forem promissores, a China quer construir sua própria colônia lunar em parceria com a Rússia até 2030. O problema, todas as superpotências estão de olho na região do Polo Sul. O Tratado do Espaço Exterior da ONU de 1967 proíbe que nações possuam corpos celestes ou façam reivindicações territoriais no espaço em geral. Mas como geralmente acontece no direito internacional, quem liga para um pedaço de papel quando os fatos contam outra história? De forma realista, então, veremos nos próximos anos uma corrida internacional rumo ao Polo Sul da Lua. E por que o Polo Sul da Lua é tão valioso? Simples, é o único lugar na superfície da Lua onde podemos construir colônias autossustentáveis com a tecnologia atual. Isso se deve principalmente ao gelo de água nas crateras escuras. Ao redor da cratera Shackleton tem picos que a NASA chama carinhosamente de picos da luz eterna. Aqui tem quase toda a luz do Sol durante todo o mês. Uma fazenda solar ali forneceria energia constante para os sistemas de suporte de vida. E a poucos passos dali, no interior sombrio da mesma cratera, tem condições perfeitas para o armazenamento de gelo. Então, se vocês já quiserem garantir seu imóvel lunar, que seja neste cratera. Cientistas estimam que bilhões de toneladas de gelo podem estar escondidas nessas crateras. A água extraída do gelo não só pode hidratar os astronautas, mas também ser usada na eletrólise para produzir oxigênio para respirar e hidrogênio como combustível para foguetes. Uma colônia bem posicionada poderia realmente se alimentar completamente dessas crateras geladas. Agora, alguém poderia questionar, por que todo esse esforço? Difícil. A resposta é: Hello, I like money. A bacia de Aitken, no Polo Sul, representa o acesso a uma economia lunar potencialmente bilionária. E tudo isso por causa de um isótopo raro chamado hélio 3. O hélio 3 é frequentemente chamado de combustível do futuro porque é o combustível mais promissor para a energia de fusão. Ou seja, a tecnologia que vai revolucionar o nosso mundo. talvez algum dia. Hélio 3 é extremamente raro na Terra, mas na Lua há de sobra. Teoricamente, uma única tonelada de hélio 3 poderia fornecer tanta energia quanto uma usina de 10 gigawatts em um ano inteiro. Isso equivale a cerca de 88 terawatts-hora de eletricidade, o suficiente para abastecer um país como a Alemanha por quase 2 meses. Algumas estimativas colocam esse valor entre 3 e 5 bilhões de dólares americanos. Em outras palavras, se pudéssemos usá-lo de forma eficiente, um grama de hélio 3 poderia valer até 1.500 dólares. Claro que isso ainda é coisa para o futuro. Reatores de fusão comerciais com hélio 3 ainda não existem e os valores se baseiam em cálculos teóricos. Mas isso mostra por que as superpotências de repente têm tanto interesse nas reservas lunares. Quem controla o fornecimento de hélio 3 na Lua, controla o futuro da energia na Terra. Lembram-se de todas aquelas noites em que ficaram admirando a Lua, exibindo sua elegância silenciosa no firmamento? Aposto que nunca pensaram nem por um momento que um dia haveria uma guerra econômica por causa dela. Manterei vocês informados sobre os próximos desdobramentos. Inscrevam-se no canal e deixem o like. Que tal 5.000 curtidas? E agora vamos viajar da Lua para mais fundo no espaço. Pesquisadores descobriram uma estrutura gigantesca e misteriosa que atrai a Terra. Neste momento, estamos correndo a uma velocidade louca em direção ao chamado Grande Atrator. Do que se trata isso? E por que estamos presos nas garras dessa estrutura? Saiba mais no vídeo no canto superior direito. Vale a pena. E já que estão aqui, encontram um vídeo interessante sobre ciência e espaço no canto inferior direito. Caso contrário, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.